Saudações, que felicidade, que satisfação. Mais um sábado aqui gravando o programa Saudações. Hoje a participação será mais que especial. Meu amigo, grande advogado e jornalista, Dr. Moreira Serra. Rapidinho, logo após a vinheta. Saudações. Agora, em definitivo, com toda a satisfação do mundo, venho entrevistar meu querido amigo Moreira Serra. Nosso tema de hoje será Direito à Saúde, Plano de Saúde e SUS. Doutor Moreira Serra, que satisfação. Satisfação, Ted. Primeiro, muito bom dia. Feliz ano novo para você, os telespectadores, seus telespectadores, os colegas da Band aqui no Maranhão. E é uma honra, uma satisfação muito grande. Muito, muito feliz mesmo. Vamos lá. A primeira pergunta que quero lhe fazer é aproveitar o máximo possível, aproveitar o tempo para que o telespectador, o profissional do direito, o cidadão, todos os telespectadores entendam e se apercebam um pouco mais dessa temática que é tão importante, que é o direito à saúde. Doutor Moreira, primeiramente, nós gostaríamos de conhecer o entrevistado. Quem é Moreira Serra? Qual é a sua formação? Qual é a sua experiência para falar sobre essa temática? E mais ainda, qual é a sua experiência na carreira jornalística e advocacia? Bem, eu sou um advogado, um jornalista de 62 anos, sou carioca, casado com a doutora Will Ferreira, 5 filhos, todos homens, sobretudo Luiz Guilherme. E durante a minha vida toda, quase 40 anos de jornalismo, eu tive do outro lado, na bancada, entrevistando, dirigindo, numa emissora local do Maranhão, cujo meu pai foi um dos fundadores, junto com um amigo muito pessoal, um amigo muito querido. E ao longo desses 40 anos eu só entrevistei, não fiz outra coisa. Concedi raríssimas entrevistas em minha vida, por isso aqui esse meu nervosismo e peço a todos que me perdoem por alguma gafe, qualquer coisa. Bem, a minha especialidade é contratos. Sim. Sou especialista em contratos, questões de obrigação e, sobretudo, na área de telecomunicações. Mas, por conta de problemas de saúde do meu filho, Luiz Guilherme, que vai fazer 19 anos, teve uma meningite contraída numa unidade hospitalar privada de São Luís, eu e a doutora Will, junto com meus filhos, acabando indo para estudar. Adentrando ao estudo do direito à saúde. Isso, estudar as possibilidades dele ser contemplado, digamos assim, com um acesso pleno e restrito, absoluto à saúde, para mantê-lo vivo. Deram 24 horas de vida e a gente está aqui até hoje tentando ajudá-lo de alguma forma. Pronto, então veja a importância deste instrumento direito, né, É para facilitação da garantia à saúde, de outras garantias. Hoje, em especial, nós vamos falar desse direito, dessa garantia, mas no sentido da instrumentalização com o doutor Moreira. Doutor Moreira, então já começo fazendo logo a primeira pergunta para a gente ensaiar um cenário sobre saúde, o que a gente gostaria de falar. Claro que falar desse sistema de saúde, a gente teria que fazer uma regressão infinita, né, para pensar nisso. Então, a gente pode pontuar, fazer um retrato de como o senhor percebe a prestação do direito à saúde no Brasil. Olha, não é algo tão novo e recente como nesses 520 e tantos anos de descoberta do Brasil, vamos dizer assim. A questão da preocupação mesmo com a saúde pública começa com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, no artigo 25º, quando diz lá que todo ser humano terá direito à saúde, a lazer, aos cuidados com a família, ou seja, aquelas coisas inerentes à humanidade, o ser humano foi contemplado na Declaração Universal. No Brasil, essa coisa começa na década de 60, final da década de 50, com a criação dos hospitais, os grandes hospitais públicos, sobretudo a Santa Casa. E mais precisamente no Brasil, em 1953, 56 com o doutor Julian, quando ele criou a Policlínica Central, no momento de, digamos assim,
de internalização da industrialização brasileira por Juscelino Kubitschek. Ali nasce a preocupação com a saúde das pessoas no Brasil, com a Volkswagen exigindo dessa policlínica, que ele fundou, a Policlínica Central, que prestasse um serviço de saúde ao seu corpo de funcionários, a Volkswagen alemã. E aí começa no Brasil, até chegar no SUS, planos de saúde, Constituição de 1988, com o artigo 196, onde o Conselho Regional de Medicina pressiona o Constituinte originário no sentido de que estabeleça que o direito à saúde ele há que ser um dever, um direito de todos e um dever do Estado. E aí é que se cria toda essa confusão que a gente tem hoje, as pessoas querendo saúde, saúde cara, e vem saúde pública, saúde privada. A privada movida muito pelos planos de saúde. Isso é importante dizer. Perfeitamente. Doutor Moreno, então, já que finalizando, vou pegar o gancho do final da sua resposta para criar a pergunta seguinte, para a gente conseguir fazer um caminho, um delineamento, para que o nosso telespectador entenda onde a gente quer chegar, entenda bem a mensagem. Vamos falar então de plano de saúde. Faça um retrato do plano de saúde no Brasil. O primeiro plano de saúde nasce, efetivamente, anos depois. Ele tem um embrião nessa policlínica central criada pelo Dr. Julian Kaczynski. Tem nesse ponto, quando ele começa a cobrar mensalidades das pessoas para elas terem atendimento à saúde, naquela época plena. E tem como seu primeiro associado, como seu primeiro cliente, grande cliente, a Volkswagen. Em seguida, em 67, é criado o primeiro plano de saúde por interveniência da Associação Médica Brasileira. E é justamente a Unimed de hoje, a cooperativa de médicos. É o plano de saúde mais antigo, digamos assim, formalmente constituído no Brasil. Contudo, é na década de 90 que eles se expandem. Lembra da Golden Cross? Sim. Aí vem a questão da inflação, da baixa remuneração, dos altos custos do plano de saúde, vem uma crise e essa crise começa digamos assim, provocar no poder público a necessidade da criação de um sistema de organização e fiscalização. Tudo em função da Constituição de 88, em 90 vem o SUS com a Lei 8080 e em seguida vem a Lei de Criação da ANS, que é quem regulamenta esse mercado, né? Não do SUS, eu estou falando aqui dos planos de saúde. Então, nós temos em 90 o SUS, a Lei 8080 e a 9.656/98, a dos planos de saúde. E esses sistemas estão caminhando aí, e uma hora melhor, outra hora piora, mas estão, digamos assim, tentando resolver o problema da saúde pública e privada no Brasil. Veja que interessante o retrato que você nos trouxe. A gente, e principalmente um pouco mais novo, tem a impressão de que a saúde é sempre pública e ela é pública no mundo inteiro. Isso não é uma verdade. Não é verdade. Isso não é uma verdade. E aí, pelo retrato da sua fala, a gente começa a perceber que houve um caminho interessante. Primeiro, uma prestação objetiva de saúde, claro, por via pública, mas logo em seguida houve uma participação privada, a partir da Volkswagen, no sentido de uma criação de uma prestação objetiva e a proposição de pagamentos, ou seja, como se fosse um plano. Logo em seguida, a gente tem, então, o boom dos planos de saúde para que a gente chegue, em 90, na criação do SUS. E aí sim, depois da Constituição de 88, é que a gente começa a pensar em uma saúde universal no Brasil. Sim. Mais ou menos isso. E claro, sempre pensando nessas compensações. E o interessante da compensação, e está naquele diálogo que nós fizemos, nosso café que tomamos semana passada, no sentido de que, e é interessante a gente observar, quando o plano de saúde, por algum motivo, não presta devidamente aquele serviço, o poder público prestando pode recorrer a ser reembolsado pelo plano de saúde, porque a obrigação era dele naquele sentido, né? Porque é partilhado a saúde. Muito interessante. Eu queria que você nos falasse um pouco mais sobre regulamentação dos planos de saúde e o encarecimento do sistema de saúde. Bem, o encarecimento, começando por essa segunda parte. Pronto. O encarecimento do sistema de saúde no Brasil, sobretudo na área privada, é em razão da tecnologia biofarmacêutica. Sim. Né? Outra Remédios, realidade, né? Outra realidade. Equipamentos, desenvolver, assim como a TV desenvolveu muito mais, né? Vive-se muito mais. A tecnologia médica hospitalar, a gestão médica hospitalar
tanto pública quanto privada, encareceu muito. São novas doenças, a vontade das pessoas terem uma vida mais longeva e o sistema todo dele é muito caro. Você tem uma ideia, o Brasil, a União não tem como colocar a quantidade de recursos que o cidadão consumidor associado de plano de saúde, consumidor não, porque tem planos por autogestão, colocam no sistema de saúde todo ano. São 137 bilhões de reais em 2017. O número... Foi quanto a saúde suplementar colocou na gestão da saúde no país. O governo, a União, os estados não têm esse volume de recursos. Não tem esse volume de recursos. Entendeu? E então, aí a gente vê a pensar numa importância saúde absolutamente pública. E você me perguntou, e como é que fica essa relação plano de saúde e União? Quando você tem um plano de saúde e você é atendido pelo SUS, o plano de saúde sofre uma ação de regresso em benefício da União dos Estados, para que ele ressarça o poder público, a União, pelos gastos com aquele cidadão inscrito no SUS que estava sob a cobertura, a cobertura do plano. Então, isso ocorre. Então, de qualquer forma, os planos contribuem muito. Daí porque a discussão. Por isso também muito caros e o empobrecimento da população. Nós éramos, em 2017, 47 milhões de associados de plano de saúde. E tivemos 1,2 bilhão de procedimentos de saúde entre exames, consultas e internações. Para você ver o volume que isso tudo acarreta. Então, é uma gestão muito complexa. E vamos observar, por exemplo, agora nós estamos no auge de uma prestação assim em massa. Pode ir nos hospitais, nos postos de saúde, nas clínicas, absolutamente lotados. Né? Por isso aí a gente pensa em tecnologia e mais adiante a gente vai falar de outros mecanismos que possam suprir essa necessidade. Vamos falar um pouco de ANS? Fala um pouco para a gente, comente um pouco dessa relação ANS, regulamentação, Código de Defesa do Consumidor, como é que se aplica, o que se aplica, qual legislação a gente pode pensar em aplicar com relação à saúde, mas de maneira ampla. Primeiramente a gente fala de maneira ampla, para depois a gente falar especificamente de algumas temáticas. Ao longo da década de 80, os planos de saúde cresceram muito. Mas foi a Constituição quem provocou toda essa questão de regulamentação. Foram criadas as agências nacionais de regulação e fiscalização. No caso, a ANA, a Agência Nacional de Águas, a Anatel, que era o antigo Dentel, o Dentel foi convertido na Anatel e por aí vai, e nós temos a ANS, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que pela Lei 9.656/98 criou a ANS para regulamentar esse mercado, fiscalizar, estabelecer regras. Bem, tudo isso trouxe para a gente hoje uma quantidade de 750 planos de saúde. São 750 operadoras de plano de saúde que uma hora tem suas atividades suspensas, suas atividades fiscalizadas, como é o caso da CACI hoje. Né? Então, a ANS veio, estabeleceu uma série de regulamentos administrativos que estabelece quais são os direitos do consumidor e do associado não consumidor, porque são dos planos de gestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, se aplica o Código Civil e outras leis, né? A questão do idoso, por exemplo, com o Estatuto do Idoso, da pessoa com deficiência, através do Estatuto da Pessoa com Deficiência, as outras leis, a criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se regularizou todo esse mercado e a gente teve o fenômeno, passamos a ter o fenômeno da judicialização da saúde. Por quê? Porque os planos para sobreviver não autorizam tudo. Exato. Pelo contrário, negam a grande maioria do tudo que se precisa. E a ANS tem, bem, embora seja um órgão estatal que está ali para proteger o cidadão brasileiro, cidadã brasileira, obviamente ele estabelece uma balança em que uma hora ele pende para os planos de saúde, o que a Justiça está fazendo hoje, e outra hora pende para o cidadão. E aí vai para o Poder Judiciário julgar. Então, é extremamente importante que a gente saiba que essa é uma briga permanente, perpétua e que vai continuar. E você vai ter que ter o seu advogado, a sua advogada, como você tem um engenheiro ou um mestre de obra na sua casa. Você precisa ver o que está se passando para que você não tenha os seus direitos, digamos assim,
suprimidos, afastados, mitigados pelas operadoras de plano de saúde. Principalmente no momento de maior necessidade, né? Agora que é sim. quando está efetivamente precisando, quando está E cada vez enfermo mais, com remédios caros. Tem remédio de milhões de reais. É verdade. Tem remédios de 70, 50 mil. Tem remédios baratos, mas que não estão no mercado por uma ou outra razão, por conta da, digamos assim, a ANS ainda não autorizou. Também vai para os planos de saúde. Também vai para a justiça. Vamos fazer, doutor Moreira, me permita fazer um rápido intervalo, rapidinho. Já já nós voltamos, ainda para discutir o direito à saúde, para a gente dar continuidade nesse debate que é extremamente importante. Rapidinho. Saudações, estamos de volta, mais um bloco para a gente discutir com um pouco mais de profundidade e interesse a temática do direito à saúde. Doutor Moreira Serra, eu gostaria de voltar um pouco mais nessa temática da judicialização da saúde, falando da legislação que se aplica. Vamos perceber um pouquinho a sua fala. A gente inicialmente pensou na Constituição de 88, efetivamente que vai dar amplitude ao direito à saúde. A gente tem as regulamentações da lei de 80, que trata do SUS. Só que a gente tem também, a esse caso, você nos trouxe a informação de que especificamente várias categorias possuem legislação própria sendo utilizada para conhecermos a matéria da saúde. Fale um pouco mais sobre isso. Olha, no Brasil nós temos uma capacidade muito grande de legislar. Nós somos abundantes no processo legislativo. Nós temos lei para tudo. E na área da saúde nós temos o Estatuto da Criança e da Adolescência, que também discute isso. Aí nós temos a Delegacia da Infância e da Juventude, do adolescente, nós temos a Delegacia do Idoso, a Vara da Infância e Juventude, nós temos a Vara do Idoso, a Promotoria. E tudo isso acaba permitindo a concentração, digamos assim, de determinadas classes, categorias de pessoas, de seres humanos, que têm um privilégio maior do que aqueles que se encontram numa faixa média. Sim. Então, nós temos a Constituição, que alberga a todos, nós temos o Código Civil, que alberga a todos, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que alberga só os consumidores, sim, e suas regras que falam, digamos assim, que a lei há que ser interpretada de acordo com o que é melhor para o consumidor. Mas o Código Civil também diz isso. Sim. O Estatuto do Idoso também diz. O ECA também diz. O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Resultado, nós acabamos tendo tratamentos especiais, privilégios para determinadas categorias. O que é ruim para o plano. Eu não estou defendendo o plano, sim, muito pelo contrário. E no momento que o plano entende que aquele contrato entre as partes deve ser observado por uma série de princípios, ele não colocou o procedimento X, perfeito, a pessoa que acha que tem aquele direito, consulta um advogado, o que ele faz? Eu preciso disso para viver, porque a Constituição diz, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E quem regula o serviço de saúde suplementar? O Estado. É ele que regula. Então, você vai para a Justiça e lá o juiz, que é favorável a esse entendimento, decide de forma positiva, concede a liminar, você faz o procedimento e briga por muitos anos. Então, resultado, nós temos hoje uma discussão muito ampla no STJ, embargos de divergência para estabelecer um equilíbrio entre o que tem decidido a terceira turma do STJ, sim, e o que tem decidido a quarta turma, um pouco mais favorável a essa interpretação dos planos. Então, é muito importante que as pessoas entendam que isso é efetivamente uma guerra pela vida das pessoas, sim, pela saúde, e uma guerra dos planos de saúde. Eu sempre explico isso para os nossos clientes, claro, eu, a doutora Will, o Alexandre, e uma guerra dos planos pela sobrevivência. Perfeito. E agora o Superior Tribunal de Justiça, embargos de divergência, por conta, cada turma decide de um jeito, cada ministro decide de um jeito, cada sessão, aí levou-se a a tentativa de uniformização. Né? E a saúde é necessário que haja, sim, de uma certa forma, uma certa uniformização. Porque senão é importante o Poder Judiciário entender o seu papel
de garantidor efetivo do que pensa, decidiu e espera o legislador em função da sociedade. Essa relação, doutor Moreira, claro que o plano de saúde vai pensar sempre naquela máxima, né? Naquele conceito jurídico que é a questão do pacta sunt servanda, né? Sim, assim, a gente fez esse negócio e o negócio tem que ser nos termos feito. Só que aí, por outro lado, a gente tem que entender que se trata de um direito essencial, de um direito fundamental e que tem aplicação emergencial, porque se naquele momento... Quer dizer, não for suprida aquela necessidade, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Dizer, é um direito diferenciado, é uma demanda diferenciada. Ela não, claro que com respeito a todas as demandas que estão sendo judicializadas, mas algumas demandas elas de fato possuem assim um efeito distinto, porque se não há não se supre naquele momento, não há mais o que fazer depois. Meu amigo Ted, é tipo a história entre urgência e emergência. A urgência você vai morrer agora. Exatamente. Você pode morrer agora. A emergência é daqui a 1 hora. E aí fica difícil para o julgador também tirar uma pessoa da fila que pode vir a morrer com essa saída e colocar um que talvez possa vir a sobreviver. É muito difícil, não é fácil para o juiz e para a juíza. Eu vou dar um exemplo interessante, que agora esses dias eu estava conversando com um médico, um amigo, e ele estava me falando sobre a distinção, a diferença entre o pico da pandemia no ano passado, onde não se sabia muito bem como é que era, como se dava o coronavírus, e as pessoas iam, a maior parte, uma boa parte delas iam para o estado grave, precisavam de UTI, e agora, o pico da pandemia, que já normalmente as pessoas não estão precisando de UTI. Então, ou seja, a gente ainda possui muitas... Embora os hospitais estejam mais cheios do que naquele momento, hoje em dia as UTIs não estão. O que aconteceu foi o seguinte, naquela oportunidade, como se teve que dedicar toda a energia para o tratamento de Covid, faltou leito para as outras doenças. Então, o que acontece? Um ano depois, quando as pessoas começaram a procurar para tratar daquelas doenças permanentes que tinham, por exemplo, o exemplo prático que ele deu foi o câncer, não tinha mais o que fazer. Um ano depois, quer dizer, os relatórios, os laudos médicos eram no sentido de dizer, olha, agora é só paliativo, porque não há mais tratamento eficaz. Verdade. Porque chegou adiantado de uma forma. Então, essa coisa da temática da saúde a gente precisa encarar com muita profundidade, assim, com muita preparação, precisa de um preparo muito grande, e a gente precisa entender que não é uma temática comum, a gente não pode se dar de uma forma simplificada. E eu digo até no profissional, doutor Moreira, eu acho que no caso de necessidade, é importante que se busque um profissional qualificado nesta temática. Sim, sim. Não dá, porque eu sempre digo, e aqui falo com alguns colegas, eu digo que algumas áreas, claro, não há nenhum menosprezo de áreas, não é nada disso. A gente que vive o direito, a gente entende e conhece o grau de complexidade de determinadas matérias. Quer dizer, eu acho que qualquer pessoa formada em direito, pelo menos a maior parte delas, consegue, por exemplo, demandar uma ação de consumo, uma troca de uma mercadoria, e etc. São as ações, por exemplo, corte de energia, que aí você já conseguiu ligar. Não é o problema da falta de energia, mas o problema de uma indenização. Então, assim, qualquer pessoa. Mas há áreas de especialidades que a gente precisa, de fato, de uma pessoa que se dedique àquela matéria, se debruce àquela matéria. Eu reputo que o direito à saúde é necessário que a gente contrate um profissional que, de fato, conheça da matéria. Eu falo isso, por exemplo, no direito eleitoral. Eu digo assim, é um mau negócio você contratar um advogado durante o processo eleitoral que não seja eleitoralista. É um mau negócio, porque efetivamente as consequências virão. Sim. As consequências virão para você, principalmente se você for eleito. Verdade. As consequências virão. Então, assim, a mesma coisa eu entendo com relação... uma outra área também, que há um grau de especialidade que a gente não dá, às vezes, muito valor, é a questão do direito previdenciário. Porque existia, doutor Moreira, uma máxima na legislação que dizia que todo mundo tinha o direito do melhor benefício. Esse dispositivo foi revogado. Você sabia disso, que foi revogado? E, sobretudo, na prática, na Justiça Federal. Não, foi revogado de fato. Não, foi revogado de fato, mas, sobretudo, na prática. Não há interpretação. Já tinha sido revogado há muito tempo. Não há interpretação. Então, assim, é o pior benefício. É sempre o pior benefício. Se não é uma pessoa que, de fato, conheça da temática, conheça da matéria, você sai prejudicado. O direito à saúde, eu entendo que, de fato, é um direito que a gente precisa de um grau de especialização tremendo, de uma pessoa que conheça a matéria, que se prepare. Então, eu queria que você falasse um pouco mais para nós sobre, especificamente, 2 categorias no direito à saúde. Claro que o doutor Moreira é um conhecedor da matéria do direito à saúde, ele consegue entender amplamente todas as temáticas, mas aqui não dá para a gente falar, o tempo é curto para a gente falar de todas as áreas, mas eu queria que você falasse um pouquinho só com relação ao deficiente e com relação ao idoso.
Olha, essas são categorias de pessoas, são grupo de pessoas, grupo de cidadãos que são amplamente protegidos pelas normas que regulam direitos, por exemplo, acima de 60 e os outros abaixo de 18. E da pessoa com deficiência em caráter permanente. No abaixo de 18, o ECA, Sim. não é verdade? E entre essa faixa intermediária, aí quando é criança deficiente, aí é que vai mais além. Ou idoso deficiente. Então, você uma super prioridade, eu diria. É verdade. Então, você não há como não ser protegido pelo judiciário no momento da decisão. Só se houver uma falha do seu sistema de condução, por exemplo, seu plano de saúde você não pagou. Sim. Ainda assim, você não pode cancelar o plano de saúde. Estou te dando um exemplo. Sim, pronto. Ainda assim. Então, há que haver a proteção. Há que haver o cuidado. Então, são grupos de pessoas, são categorias sociais que são amplamente protegidos e você precisa ter o seu advogado, que advogado eu poderia dar inúmeros nomes. Ah. Tem a doutora Will Ferreira, que está acompanhando aqui conosco, doutor Isaac Newton e doutor Isabelle Passinho, até são pessoas com deficiência, que têm problemas de saúde gravíssima. Por exemplo, o doutor Isaac Newton tem uma doença que o está consumindo a vida dele, a possibilidade de vida diminui cada dia que passa. São doenças degenerativas, mas são especialistas. Então eu aconselho você a procurar... Tem mais um, o senhor esqueceu de um. Diga. Doutor Moreira Serra. Não, esse eu ia dizer, eu sou um colega que estuda e aprende com eles. Eles é que me ensinam. Modesto. Eles três são muito bons. Você tem a Priscila Celares, você tem um time muito bom. Pronto. Muito bom mesmo. Graças a Deus, né? Ainda bem que temos profissionais qualificados. E tem mais, esses é o que eu estou me lembrando agora. Mas há muito mais, muitos outros profissionais qualificados. Doutor Moreira Serra, que satisfação tê-lo aqui. Doutor Moreira, agora vou deixar o meu recado. Doutor Moreira Serra, a partir de hoje, foi por mim convidado e com satisfação aceitou. Passa a ser consultor oficial do programa Saudações e assim comigo também da TV Bandeirantes de televisão. Estará sempre conosco aqui, discutindo, divagando, pensando direito e, claro, trazendo sempre a melhor informação ao nosso telespectador, ao telespectador do programa Saudações e ao telespectador da Rede Bandeirantes de televisão. Doutor Moreira, eu queria que você deixasse as suas considerações positivas. O que você pensa desse ano, dessa temática agora, do direito à saúde, e principalmente da sua participação conosco aqui na TV Bandeirantes? Bem, primeiro, muito emocionado com esse convite. Muito emocionado, muito feliz por me abrigar como seu consultor, seu colega aqui dentro da Band. Eu lhe agradeço, e do programa Saudações. Tenha de mim a minha honestidade, a minha sinceridade, sobretudo lealdade. E esse sou eu. Eu quero lhe agradecer a você e a Band, ao telespectador, a possibilidade de estar aqui, a doutora Will Ferreira, que está aqui comigo, e aos colegas. E lhe dizer da importância do seu programa. Esse tipo de programa, essa matiz de programa é que leva ao cidadão a possibilidade de enxergar um mundo que cada vez está presente na vida dele, não só na televisão, o mundo do direito e da justiça. Sim. Vai ser um ano difícil, mas com a sua ajuda, com a sua participação... Com a nossa. Né? O cidadão que vai olhar do outro lado, todas as pessoas que você tem trazido aqui nos mais de 40 programas, Sim, nesses últimos 2 anos, você tem ajudado muito. E eu tenho a certeza que o telespectador entendeu isso ao longo desse tempo e entende nesse momento de crise. Só quero dizer que estou muito honrado de estar do seu lado, junto com os outros colegas, e extremamente feliz. Muito obrigado, e a todos vocês, telespectadores, o meu respeito, e obrigado por poder estar aqui nesta casa com vocês, chegando a essas pessoas. Obrigado. Pronto. Então é desta forma que terminaremos o programa de hoje, com satisfação, com alegria, com a felicidade de ter conosco o doutor Moreira Serra, nos apoiando, nos dando consultoria, conversando com a gente e apoiando, claro, todos os telespectadores do Maranhão. A gente chega no YouTube, então fora do Maranhão também. Quem quiser entrar em contato conosco, você pode assistir esse e outros programas no YouTube do programa Saudações, Saudações com o Ted Anderson, e também pode interagir conosco no Instagram do programa Saudações, mandar sua pergunta, mandar sua dúvida, qualquer indicação, o que você quiser falar,
para nós e conosco. A gente fica feliz demais com a participação do Dr. Moreira aqui. Dedicamos, então, esse programa a ele. E, por hoje, dou por encerrado e justo. E até o próximo sábado. Saudações.